Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite. No programa de hoje, conforme prometido, estou recebendo o presidente do Partido Novo, Fernando. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu quero saber o seguinte, Fernando, a proposta de vocês, nós podemos falar ao longo do programa com relação às propostas do partido, mas a questão mais importante é ser execuível a proposta, né? Todas as premissas do Partido Novo, eu estive em reunião do Partido Novo, e nesse país de hoje parece que fica meio difícil tornar execuível essas propostas do partido. E aí? Boa noite, obrigado. Bom, primeiro, boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade aqui, Edmo. Mas é verdade, realmente parece que é impossível, né? Também parecia impossível a gente virar um partido, né? A gente escutou muito, né? Não vai dar porque é muito difícil fazer um partido no Brasil, né? Sem ser político, né? Então, juntaram-se 180 brasileiros e resolveram, vamos fazer um partido, né? Que nunca tinham participado da política. E a gente conseguiu. E acho que a mesma coisa vai acontecer na política, a gente tem essa convicção, né? Nós participamos pela primeira vez de uma eleição no ano passado, 2016, em 5 capitais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Porto Alegre fez um vereador, né? Porto Alegre fez, Belo Horizonte fez, São Paulo fez e Rio de Janeiro fez. E nós elegemos, e nós tínhamos 1 ano e 2 meses só de partido, nós éramos um bebê como partido, né? E conseguimos eleger essas 4 pessoas, sendo que não usamos o dinheiro público, não fizemos coligação, nenhum desses candidatos eram políticos, né? Todas pessoas que nunca tinham participado da política, e sem tempo praticamente na televisão. Então a gente está acostumado a desafios, né? E a gente vem vencendo esses desafios. Certamente o que você colocou é uma realidade, né? Parece um ambiente muito difícil de implementar as ideias do partido. Mas vamos dar um exemplo. Nós vamos conseguir. Essa eleição para vereador, você não tendo coligação, você vai ter que fazer o coeficiente eleitoral sozinho. Você vai ter que fazer no peito da raça. Vou dar um exemplo para o telespectador. Aqui em Ribeirão Preto, se você elege um vereador com 1.000 votos, aqui em Ribeirão Preto, o coeficiente eleitoral deve ter sido 3.000 votos. Para você fazer vereador sozinho, sem a coligação, você precisaria de 14, 15 mil votos para se eleger vereador sem coligação, sem absolutamente nada. Como é que consegue isso? Pois é, nós conseguimos. Em São Paulo, né, onde você tem o maior coeficiente eleitoral do país, né, nós conseguimos. Né, porque você consegue isso com trabalho e com ideias e princípios que a população não encontra hoje nos outros partidos. Então, essa foi a diferença, isso é o nosso grande diferencial, os princípios e os pilares do partido. Não é um partido de pessoas, é um partido de princípios. Então, mas aí eu vou insistir nessa história desse colégio eleitoral necessário para se fazer essa eleição e conseguir êxito com isso. Você tem que trabalhar muito a estrutura do partido, ou seja, você está filiando, você tem que chegar nesse cara e falar assim, ó, você pode ser irmão do fulano, você pode ser primo do ciclano, você pode ser vizinho do fulano, você não pode votar nele, você tem que votar no partido, porque senão nós não vamos eleger. Na verdade, a gente acredita que a pessoa tem que votar nas ideias, né? Porque hoje você vê, o Brasil, todo mundo concorda, tem muitos partidos, né? Só que você pensa, tem o partido do Kassab, tem o partido da Marina, né? Eu pergunto... Tem o do Lula também. Tem o do Lula, né? Tem o do Aécio, né? Mas eu pergunto, quais são os ideais desses partidos? Né? Quais são os princípios? Quase ninguém sabe. Entendeu? Então, essa vai ser a grande diferença, essa é a grande diferencial que a gente tem. Então, vamos trabalhar nisso e fazer a ideia do novo chegar. Qual que é a nossa dificuldade? Como eu falei, a gente tem 1 ano e meio, né? A nossa mensagem precisa chegar ao eleitor em si, né? Então, como você falou, é preciso que o filiado ajude isso. E hoje nós temos brasileiros voluntários, né, que não ganham nada,
né? Estão fazendo isso por amor à pátria e por causa dos filhos, assim como eu, né? A gente está levando essa palavra aqui, por exemplo, Ribeirão Preto, a gente definiu como um centro estratégico para o Novo, para atingir cidades, né, da região, né, da área de influência aqui de Ribeirão. Então, como você colocou, a gente realmente precisa, que a nossa estrutura funcione bem para a gente ter um resultado bom na eleição. E como é que faz a mensagem chegar se você não tem televisão, não tem rádio, não tem jornal, não tem mais outdoor, não tem mais folha? Como é que você faz a mensagem chegar no eleitor? Duas maneiras que a gente aprendeu por enquanto. Primeiro, usando a mídia digital. Facebook, internet, Instagram, né? Twitter. Instagram, Twitter. Nós somos hoje, acreditem ou não, nós temos 1 ano e meio, vou repetir. Nós somos o partido que tem maior número de seguidores no Facebook do Brasil. O segundo maior, perdão. Em breve o primeiro. Só perde do Barack Obama nos Estados Unidos. Só perde aqui, né, aqui no Brasil, né, só perde para um partido que já esteve no governo aí. Não vou ficar fazendo propaganda deles, não. Mas então, a gente usa muito a mídia digital porque ela é uma novidade que está transformando a política. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. E 2, é no boca a boca, no olho, com voluntários, pessoas de bem que estão revoltadas e com indignação do país. E assim que surgiu o Novo, né? Não é possível o nosso país nunca melhorar e estar dominado por aquela casta de pessoas que a gente não consegue nem conversar, né? Então essas pessoas estão se unindo, pessoas de bem estão se unindo, e no boca a boca, assim como um bom filme é divulgado no boca a boca, o Novo está sendo divulgado no boca a boca também. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Fernando, me diga uma coisa. Claro que nós falamos sobre 5 capitais no Brasil. Temos aí, além de 27 capitais, temos aí mais seguramente 50 cidades poderosas no Brasil. 50, 70 cidades poderosas no Brasil. E você tem que trabalhar no mínimo 3 estados, tem uma reforma eleitoral aí batendo na porta. Como é que trabalha, como é que engaja, como é que cresce? Você falou muito de rede social. Uhum. E aí? E aí, primeira coisa, a gente precisa definir o nosso foco, porque somos pequenos ainda, né? É um partido pequeno. Então, qual vai ser o nosso foco? Nosso foco serão 14 estados, né, da federação, e uma chapa que vai ser para presidente, senador e deputado federal. Então a gente definiu, não temos ainda corpo para lançar deputados estaduais e governadores. Então a nossa chapa vai ser presidente, senador e deputado federal. Nos 14 estados. Nos 14 estados. O senador e o deputado federal. Presidente um só. Exatamente. O senador, eventualmente um estado que ainda, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, que a gente já participou, a gente já tem uma base mais bem formada, já está mais sólida. É mais provável que nesses locais a gente tenha senador. Mas um estado novo, Pernambuco, que a gente vai participar a primeira vez da eleição, talvez não tenha senador. Mas deputado federal, certamente. Então, como que isso se encaixa aqui para São Paulo, né? Nós definimos 4 grandes cidades estratégicas em São Paulo. São Paulo capital, Ribeirão Preto, Campinas e São José. Só essas cidades. Santos? Não, Santos ela está debaixo da cidade de São Paulo, né? O que a gente viu, né? E a gente pensa muito como um empreendedor, né, numa startup, né, numa empresa que está começando, né? A gente viu que dos 600 municípios em São Paulo, 60 municípios respondem por 70% dos votos. Então nós vamos focar nessas 60 cidades, distribuídas, essas 60, nesses 4 grandes hubs,
que eu mencionei para vocês. Então, dito isto, dentro da estratégia de como chegar lá e como conseguir, Ribeirão vai ser estratégico e nós queremos nós vamos montar um diretório aqui, né, oficializado, né, no TSE, e esse diretório que vai coordenar a expansão regional do Partido Novo. Vamos começar pelo presidente. Aonde eu quero chegar é o não político que vai virar político. Porque, infelizmente, é uma atividade legal, porém imoral, que hoje é tida pela população brasileira, né? E aí você vai descolar um não político para bater lá com o Aécio Neves, com o Lula, com o Geraldo Alckmin, com o Roberto Freire, eu não sei mais quem vai estar lá daqui a 2 anos, né? Como é que coloca esse cara? E aí vem a outra pergunta. Cadê a grana para fazer essa campanha se você não quer usar o fundo partidário? Ok. Vamos lá. Falando da seleção dos candidatos, né? Primeira informação que eu acho bem relevante, nós somos o único partido que faz um processo de seleção dos candidatos formal. Ou seja, e vai começar agora, depois do Carnaval, o processo de seleção para deputado federal e senador. E é aberto ao público. Qualquer pessoa que tenha os ideais alinhados com o Novo pode participar. Totalmente aberto, tem 4 fases desse processo de seleção, tem desde primeira fase, faz uma provinha de aderência de princípios, que se a pessoa pensa diferente do Novo, não faz sentido. Inclui a capivara da pessoa, não? inclui isso na segunda fase. Na segunda fase, pega essas capivaras. Né? Então, a provinha, manda um vídeo, depois você tem entrevistas, e aí vão atrás das capivaras. Você tem entrevistas, como você vai contratar um diretor na sua empresa, você faz entrevista, né? A mesma coisa o partido para selecionar os seus candidatos. Depois ele vai ficar um período trabalhando junto com o partido, fazendo apresentações para a gente conhecer melhor a pessoa, quando encontra dificuldade, como ele reage. E por fim, os últimos 3 meses é um treinamento para ele ocupar o cargo e para desenvolver as propostas efetivas. Então, isso eu comentei para senador e para deputado. Para presidente vai ser diferente, a gente vai atrás de alguma pessoa que esteja com alinhamento, já estamos trabalhando nisso, né? Como enfrentar sem dinheiro, né, tudo isso sem usar o fundo partidário? Vamos mostrar por que a gente não usa o fundo partidário, para nos diferenciar dos outros partidos. Ué, e quem é que vai pagar essa campanha? Os nossos filiados. A campanha do Novo, tudo do Novo é feita com as doações e as contribuições dos filiados, né? Porque o brasileiro ainda não tem o costume, ainda não faz parte da cultura, esse tipo de participação, onde você contribui com o que pode, né? E qualquer valor. Como nos Estados Unidos. Como em outros países, onde a democracia já está há mais tempo, né? Por quê? Porque você não fazendo isso, você para de criar um instrumento que no fim joga contra a população. Hoje, cada brasileiro pode pensar o seguinte: quais são os partidos que vocês menos gostam, né? Vocês estão contribuindo para esses partidos. Vocês estão dando mensalmente dinheiro para esses partidos através do fundo partidário. Só para eu chamar o segundo intervalo, quanto tempo você acha que vai demorar para esse murro em ponta de faca, para mudar essa cultura? A nossa meta é 2030 atingir a presidência. Já estou morto até lá. Mas a gente vai antecipar. Eu vou chamar o nosso segundo intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. O que você vê e sente, reproduzimos com fidelidade no papel. Em revistas, livros, catálogos, tabloides, agendas, calendários, embalagens e impressos customizados. A criatividade não tem limites. O nosso desempenho também. Você imagina, a gente imprime. São Francisco Gráfica e Editora. Ligue 2101-4151. O maior e o mais completo parque gráfico do interior. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed.
Estamos de volta com o terceiro bloco do programa. Fernando, vamos chegar em Ribeirão Preto. Vamos. Você falou que a cidade, além do chopp do Pinguim, da carne do Grand Steak, o que mais que tem em Ribeirão por você estar interessado em Ribeirão Preto? Tem pessoas, tem empreendedores, né? Se a gente olhar, a gente fez as pesquisas, você tem mais de 50 mil empresas ativas em Ribeirão. Né? Então, é o empreendedorismo, é o que o Novo defende. Né? Você acha que estão ativas, né? Dada a economia, até mais ou menos, né? Estamos aí capengando, mas vamos lá. E são essas pessoas que estão capengando e lutando que é a base do que o Novo defende. Porque o Novo defende o quê? Todos os outros partidos, todos, você pode pesquisar, eles defendem um Estado maior para poder, depois que o Estado ficar maior, ajudar a população. Nós acreditamos que quanto maior está o Estado, menos está sobrando para o indivíduo, para o empreendedor. Então, a gente quer diminuir o Estado para dar mais espaço e atrapalhar menos esses empreendedores. Então, o Ribeirão tem essa característica. Né? E a gente quer, nessa região, encontrar, qual é a nossa meta? Encontrar pessoas que participem como candidato para representar a região em Brasília. Então, nós estamos aqui para montar o diretório, para expandir a mensagem do Novo e para encontrar pessoas de bem que queiram participar da política e nunca participaram, que essa é a nossa intuição. Pessoas da região participando da política e entrando junto conosco nisto. Você fala de Ribeirão Preto, naturalmente que então daqui a 3 anos e meio você vai ter que ter um vereador ou 2 candidatos a vereador. E por que não prefeito? Seria fantástico, mas... Qual que é a minha resposta? Vamos ter ou não vamos ter o prefeito? Depende de como as pessoas aceitarem a mensagem do Novo e participarem desse movimento. As pessoas que você tem engajadas em Ribeirão Preto, e eu conheci, são pessoas extremamente politizadas. Né? Como levar essa politização para um lugar prostituído que é a política brasileira? O primeiro passo e mais importante foi constituir um partido, vamos chamar assim, onde não existem as práticas que existem nos outros partidos. Né? Então, um ambiente positivo. Porque antes, quando a gente começou lá atrás o Novo, falava, a gente vai precisar entrar na política, senão não resolve. Falou, entrar na política, ou você é louco, ou você é ladrão. Né? Então a gente viu, não pode ter esse preconceito, você precisa criar um ambiente positivo. Então a gente está construindo esse ambiente positivo para as pessoas poderem participar. Então, quem gosta de ter princípios desviados do Novo, vai perceber, essas pessoas vão perceber que ali eles não vão conseguir praticar e vão se afastar do Novo. Mas essas pessoas vão chegar lá dentro e encontrar Romérios Jucás, Jaders Barbalhos, Eliseus Padilhas, Moreiras Francos e o sistema, quem alimenta esses caras. Aí você diz, eu não participo desse sistema. Como é que você faz? Por exemplo, Eu não quis usar o nome de políticos aqui de Ribeirão Preto de propósito, mas 9 foram execrados pelos eleitores na eleição para vereador. Perfeito. Um exemplo prático, né? Nós elegemos a vereadora Janaína Lima em São Paulo, né? A nossa representante. É uma vereadora em 55 vereadores lá. Mas, no primeiro dia, ela entregou o veículo e o motorista recusou o veículo oferecido para a vereadora. Ela reduziu e se comprometeu em 50% da despesa do gabinete, reduziu 50%, e foi ao prefeito Dória pedir para que aquela economia que ela estava fazendo, que vai dar 4 milhões ao longo de 4 anos, fosse utilizada na educação básica. Né? E isso, outro dia estava em Pindamonhangaba, falando do Novo, uma pessoa me contou que um vereador da cidade viu isto, no dia seguinte ele passou a adotar a mesma postura. Então, é a questão de dar o exemplo. A gente é pequenininho, mas se você dá o exemplo, isso começa a propagar e a população apoiando, isso é importante, esse movimento ganha força. Nós falamos, importante, que você, pelo que você deixou entender, vocês estão apostando as suas fichas nas redes sociais. Nas redes sociais e no boca a boca. Boca a boca. Muito bem. As redes sociais é de todo mundo. Perfeito. Não é só do Novo. E você está dizendo que tem um partido que tem mais aderência nas redes sociais do que o Partido Novo em segundo lugar. Muito bem. A ideia e a tese é legal, mas se não conseguir fazer chegar essa ideologia, se não conseguir passar
essa ideologia para as pessoas, porque hoje eu acho engraçado. Não é só o Novo, você falou da vereadora que devolveu o carro, né? Para mim é fisiologismo. Hoje você olha o político que eu não estou usando o papel do meu gabinete, não estou pedindo café e não estou usando o carro. Hoje tem pessoas aproveitando a imoralidade da política para querer dar moral, mostrar moral, e na realidade não tem sido assim. Muito embora não é essa a intenção nova, não estou querendo dizer. Mas eu estou dizendo que no fim acaba o eleitor vendo uma coisa junto com a outra. Esse não é um bom exemplo, pelo menos no modo Não, eu concordo com você que existem pessoas fazendo o mesmo, mas aí que entra um dos princípios nossos, que é a liberdade com responsabilidade. Cabe também à população, né, acompanhar e diferenciar, né? Quem que está fazendo aquilo por um efeito político, quem está fazendo porque é um objetivo, é uma estratégia. Todos os nossos candidatos foram obrigados a assinar um termo de compromisso que, se eleitos fossem, fariam isto. Então isso já está na origem, não é questão... É na essência. É na essência. Então, isso precisa ser dito. Sem dúvida. Para diferenciar quem toma essa atitude no fisiologismo político. Sem dúvida. E na prática também, Sim. Não usamos R$1 do dinheiro público. Qual foi o partido que não fez isso? Nenhum outro. Então a gente tá mostrando, é só a pessoa acompanhar e fazer uma pesquisa de meia hora, ela vai ver separar a água do vinho, né? Porque exemplos práticos estão aí. Não usamos R$1 de dinheiro público. Nós estamos acumulando esse dinheiro. A gente quis devolver, a gente quis doar para a Polícia Federal, lá para a equipe do Sérgio Moro. O TSE vetou. Não pode fazer doação. Até faz sentido, porque se pudesse fazer doação, os políticos iam fazer doações para... Eu dou minha conta corrente, não tem problema nenhum. Posso passar, Banco Santander, fala o nome da conta aí que eu não tem problema nenhum. Então a gente está vendo, estamos acumulando esses recursos e a gente não usa esses recursos, e a nossa intenção é devolver esses recursos, né? Mas para que sejam utilizados na educação básica da população. Queremos ir lá para Brasília, levar um cheque gigante de quanto a gente recebeu até hoje, falar, olha, isso aqui que está sendo dado para político, não é para dar para político, é para usar na educação básica. Então, a gente vai se diferenciar na prática, no dia a dia. Eu posso imaginar que, como você tem uma roupa Dior, Gucci, Karl Lagerfeld, eu posso imaginar que você está querendo que o Partido Novo seja a grife, seja o elegante, o chique e o moderno da política brasileira? Eu acho que o moderno, sim. O resto, a gente não. O moderno, o que é moderno para nós? Moderno para nós é um Estado... Moderno é não praticar a política antiga. Esse é o moderno. Sem dúvida. Isso no Brasil é totalmente moderno. Praticar com ética, com coerência e com eficiência, fazer mais com menos, né, para que pegar menos da população, né? Hoje a gente vê a Dona Maria, coitada, que ganha o salário mínimo, ela vai fazer compra no supermercado, ela paga 40% de imposto no que ela compra. Então é ela que está pagando a conta. Se a gente diminuir o Estado, reduzir isso para 20%, né, os produtos diminuírem o preço, a Dona Maria que vai ser beneficiada. Então aqui não tem elitismo, nosso objetivo é a população mais carente do Brasil. Quero agradecer a sua presença e quero dizer para você que um abraço ao Cláudio Campos, ao Fernando Rivabem, pessoas que estão, entre outras, militando no Partido Novo em Ribeirão Preto, e eu estarei aqui com o espaço aberto. Se essa nova política, essa moderna que eu chamo, é um abandono daquele antigo, eu estarei presente, estarei trazendo sempre que possível a mensagem do Partido Novo para o nosso telespectador. Muito obrigado pela audiência, tenham todos uma boa noite. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.